Agora, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro fala: arrependei-vos e sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos arrepender, nós temos que ser batizados. E após isso Pedro fala que recebereis o dom do Espírito, o Espírito Santo de Deus, a qual Deus nos enviou para que não ficássemos órfãos. O Espírito Santo de Deus, a qual Deus nos enviou para nos fortalecer, para nos ajudar nas batalhas diárias. Assim como eu disse, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, somente através desse Espírito Santo que nos dá força e nos conduz até a salvação. E nós vamos ver a palavra de Deus em todo o seu evangelho através de Jesus Cristo. Jesus pregando o arrependimento, Jesus pregando o reino do céu, Jesus pregando e mandando que largasse o pecado. A gente vai ver levando Maria Madalena até ele fala com ela: eu não te condeno, eu não te condeno, mas vai e não peque mais. Para quê? Para que possa herdar o reino do céu. Mas por que Jesus pregou tanto no sentido do reino do céu? Irmãos, Jesus, ele é onisciente. A palavra de Deus nos fala, diferente de que muitas pessoas acreditam, de que Satanás estará no inferno torturando as pessoas. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, que o próprio Cristo derramará a ira de Deus sobre os ímpios, sobre o falso profeta, sobre a besta e sobre Satanás no inferno. É o próprio Cristo que faz a ira de Deus ser derramada. E por Cristo ser onisciente, Cristo então ele vai cumprir. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, que o homem foi colocado no jardim, e a partir dali o homem pecou, o homem morreu, o homem esteve distante de Deus. Mas nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde que Deus falou: mas há de nascer da mulher que esmagará a cabeça da serpente, ele vos trará salvação. E nós vamos ver o primeiro motivo de tanto Jesus pregar a palavra, de tanto Jesus pregar: arrependei-vos, arrependei-vos e volte para mim. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. João 3,16 resume tudo isso para nós. O amor de Deus sobre nossa vida é tão grande, é tão imenso, é imensurável, não temos como explicar. Mas ele é tão grande a ponto de enviar o seu único filho, o seu unigênito, para morrer por cada um de nós. Aqui tem pais, aqui tem mães, e sabe o tanto que é difícil ver o filho machucar uma unha. Imagine ver o filho sendo crucificado. Imagine vendo o filho levar uma coroa de espinho, sendo torturado, sendo apedrejado, sendo todas as coisas, cuspido. Nós vamos ver que as pessoas escarneceram dele. Aí nós olhamos para o amor de Deus tão grande sobre a minha vida, sobre a sua vida, que ele mesmo assim, sabendo de todas essas coisas, de todo o sofrimento que Cristo passou, Cristo abrindo mão da sua glória, descendo, se fazendo homem, andando no meio de nós para que pudesse carregar todas as nossas culpas. Mesmo assim, ele passa por isso, não porque aquilo era algo agradável para ele. Era tão desagradável que ele chegou a pedir 3 vezes: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas o amor por nós é tão grande que ele se entregou. Então ele disse: Pai, mas que seja feita tua vontade. E sabendo que nós necessitávamos que ele pisasse a cabeça da serpente naquele momento, que ele pudesse esmagar de uma vez aquele afastamento que nós estávamos distante de Deus, para que ele pudesse trazer a nossa comunhão diante para o Pai, ele se fez primícia. Ele foi o primeiro. Ele morreu, ele esteve morto por 3 dias, mas ele ressuscitou. E Paulo vai nos dizer que ele foi primícia dos mortos. Que da mesma maneira que Jesus morreu, ressuscitou, Paulo disse que como ele ressuscitou, ele ressuscitará todos nós com ele. Todos nós que cremos nele como único e suficiente Salvador, nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a esperança da vida eterna. Porque Jesus veio, Jesus morreu, Jesus sofreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina e está ao lado do Pai. E quando ele voltar, ressuscitará cada um para estar reinando com ele eternamente. Amém, igreja? Amém. A segunda coisa que eu quero destacar, dos motivos, os motivos de Jesus pregar tanto esta palavra, está em João capítulo 14. Por que Jesus pregou tanto essa palavra? Irmãos, imagine um pai, assim como eu acabei de dizer, um pai, um ser humano, sendo falho, sendo pecador, sendo limitado, ele ama tanto o seu filho que não quer ver o seu mal. Imagina o pai orientando o filho o caminho que ele tem que seguir. Aí o pai fala com ele: há 2 caminhos, mas não fala para ele a diferença deles.
Aí o filho segue o caminho errado, o filho cai no buraco, o filho cai na perdição. Jesus nos disse que há dois caminhos, o estreito, onde que muitas das vezes não é tudo que nós queremos fazer, não é tudo que nós gostamos, não é tudo que nós pensamos que nós vamos colocar em prática, onde muitas das vezes vai requerer renúncia da nossa parte, mas que nós vamos passar com todo o sofrimento, nós vamos passar esse caminho estreito, apertado, onde nós vamos ter que deixar muita coisa para trás, porque não vai caber tudo, vai ter que passar nós em santidade, renunciando a nossa carne, renunciando o nosso eu, o nosso ego. Muitas das vezes a gente tem que perdoar, até mesmo sem querer, muitas das vezes nós temos que abrir mão, nós temos que dar o braço a torcer para passar por esse caminho que é apertado, que é estreito, para estar chegando no caminho onde leva até Deus. Mas também Jesus disse que há um caminho espaçoso, um caminho largo, onde que leva à perdição. E Jesus, por ser onisciente, onipotente, onipresente, por nos amar tanto, Ele nos falou para nos direcionar. Ele fala do errado, Ele mostra o sofrimento para nos mostrar aquilo que é a salvação para a nossa vida. Nenhum de nós valorizaria a salvação se nós não soubéssemos o que nos esperaria se não fosse a salvação. Nós só valorizamos a salvação, a vida eterna, quando nós temos conhecimento do que é a morte, quando nós temos conhecimento que se nós morrer nós vamos sofrer eternamente. Então Jesus, Ele morre para nos mostrar o caminho, e Ele nos fala: eu vou para o Pai, mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar. Ele fala que se não fosse assim, se não houvesse muitas moradas, Ele nos teria dito. Aí Ele fala que vai para o Pai, vai preparar lugar, porque a vontade dEle, igreja, é que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. E nós vamos ver Tomé mais em seguida, quando Jesus fala: e vós conheceis o caminho para onde vou. E Tomé fala: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho para onde vai? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Igreja, Jesus é o único caminho. Não é as nossas vontades, não é as mentiras que muitas das vezes são pregadas, não é nada deste mundo. Somente Jesus nos leva até a Deus. Somente Jesus nos leva até a salvação. Jesus disse que Ele nos daria a sua paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá, muitas das vezes, ela pode até parecer ser paz, pode até parecer ser gostoso, ser uma alegria, mas é tudo passageiro, é tudo num piscar de dedo, num piscar de olho, aquilo tudo passa. E nós vamos ver que a paz de Jesus para a nossa vida, através do Espírito Santo, é eterna. Jesus, no meio de todas as dificuldades, Ele nos consola através do teu Espírito. Ele falou que aquele que guardasse a sua palavra, Ele e o Pai viria e faria morada dele. Nós somos morada do Deus eterno, nós somos morada do Deus vivo. E quando nós estamos na direção de Deus, Deus faz morada em nós. Não importa o sofrimento que passarmos, Ele nos dá a tua paz, Ele nos direciona, Ele mostra que aquilo vai passar e que um dia viveremos eternamente com Ele. Quem puder abrir comigo, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, vou estar lendo a partir do versículo 54. E nós vamos ver que apesar de Deus ter mandado que o homem não comesse do fruto, senão ele ia morrer, apesar do homem agora pecou, esteve distante da comunhão com Deus, esteve condenado a uma vida eterna de sofrimento, nós vamos ver que Deus, amando de tal maneira a cada um de nós, enviou o seu único filho, não para que pudesse morrer apenas por um, não, mas para que pudesse morrer por nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos crer nessa palavra, e apesar de tudo aquilo que Ele disse em Gênesis 3,15, que Ele enviaria um, que nasceria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, Ele cumpriu em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E Paulo, em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, versículos 54 em diante, ele vai nos dizer algo tão maravilhoso, algo tão tremendo, após Ele nos dizer que nós seremos transformados, que nós teremos um corpo transformado para estarmos para sempre com Cristo. Ele nos diz: mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita:
A morte foi engolida pela vitória. A morte que o homem passou a herdar após o homem comer o fruto do pecado, o fruto do conhecimento, perdão, do bem e do mal, a qual ele pecou diante de Deus. Essa morte que o homem recebeu, Jesus derrotou ela na cruz do Calvário. E nós vamos ver em Apocalipse 21, quando todos aqueles ímpios serão condenados e lançados no inferno. Não somente os ímpios serão lançados no inferno, mas a morte também será lançada no inferno, porque a morte foi tragada. A morte foi tragada pela vitória, e a vitória está em Cristo Jesus. A vitória não está na minha obra, a vitória não está em nossas obras, porque a salvação ela é pela graça, não importa o que nós vemos a fazer. A morte foi engolida pela vitória. Versículo 55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua força? Ou o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então nós vamos ver Paulo falando: aonde está a morte, o teu arguilhão? Aonde está a morte, a tua força? Ele vai falar que a força da morte, o arguilhão da morte é o pecado, e a força desse pecado é a lei. Mas para a graça de Deus, ele nos diz que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Por que o nosso trabalho, nossa perseverança, nossas lutas diárias não é inútil? Porque a morte foi tragada pela vitória, e a vitória que Deus nos deu, ela é maior do que todas as coisas. A maior vitória que nós podemos ter, a maior vitória que nós possamos ter na nossa vida é a salvação, é a vida eterna. Assim como eu disse, Paulo já nos disse que não há nada que se compara com a glória que há por vir. E Paulo também nos diz que nada nos separa do amor de Deus. Esse amor tão grande, Paulo diz que não há profundidade, que não há altura, que não há morte, nada nos separa do amor de Deus, porque Jesus Cristo já venceu todo o mal por nós. Jesus Cristo, uma vez se entregando, sendo um sacrifício perfeito e eterno, não precisando mais de sacrifício de animal nenhum, mas se entregou por nós. Então nós vamos ver que a morte foi tragada pela vitória, e que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia podemos ter a consciência de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que nós somente não tenhamos a consciência que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas que também tem muitas pessoas lá fora precisando ter a mesma consciência que nós. Muitas pessoas lá fora precisando também receber essa palavra que dá a vida eterna, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então essas almas necessitam que levamos Jesus até ela, levamos em nossos testemunhos, levamos na nossa fala, levamos em compartilhar o amor de Deus na vida das pessoas, que nós possamos ser assim. Quando Jesus diz ali para aquela mulher que estava ali no poço diante dele, a mulher samaritana, Jesus sabia que aquela mulher tinha muitos problemas, ela já teve 5 maridos, ao qual nenhum era dela, era uma mulher adúltera, mas Jesus não condenou. Jesus falou da salvação, da vida eterna para ela, e Jesus falou que se ela bebesse da água que ele desse, ela jamais teria sede, porque a água que Jesus nos dá de beber, ela nos conduz à vida eterna. E Jesus também falou que não somente ela jamais teria sede, como ela seria uma fonte a jorrar água viva. Que nós possamos ser uma fonte de Deus nessa terra, jorrando água viva, jorrando a presença de Deus aonde quer que nós passarmos, jorrando a presença do Espírito Santo e transbordando aonde quer que a gente for. Que nós possamos ter a presença de Deus de maneira abundante na nossa vida, para que quando nós possamos entrar na nossa casa, Deus possa fazer a diferença através da nossa vida, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então não importa nenhum sofrimento, não importa nenhuma derrota, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém, igreja?